Meus irmãos, salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã que estamos estudando a Bíblia, né? Porque aqui é a revista, mas nós temos, tudo está escrito na Bíblia, né? A gente vai ler, meditar na Bíblia, passar para vocês o da Bíblia, que está mencionado na Bíblia, o que tem aqui na revista da Escola Bíblica Dominical, beleza? Então, porque aqui nós temos 4 de maio, né? Lição 5, a verdade que liberta. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vamos estudar para compreender, né? Entendeu? Aqui nós temos textuário que diz aí: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João 8:32. Aí vocês vão procurar, né? Que nós vai ler, aí vai tudo para a Bíblia. A verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecado. Vamos ler de novo. Verdade prática, olha. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Está vendo? O verbo divino é o verbo de Deus que se manifesta no ser humano, em nós, né? Para libertar o pecador. Quer dizer, tudo isso vem de Deus, né? Aí nós temos a leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas que está marcando os versículos aí, os capítulos. Amém? E nós temos a leitura, que está em João 7 ao 18, 37 e 38. Aí tem 8, João 31 a 36, que diz assim, 16, que diz assim, 7:16. Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Não é dele, é do nosso Deus, né? Como nós sabemos, é daquele que me enviou. 17. Se alguém quiser fazer a vontade daquele, pela mesma doutrina, conhecerá se ele é de Deus ou se eu faço de mim mesmo. As 18 tem. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o Pai busca a glória daquele que o enviou. Esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Amém? Aqui tem um 17, né? E nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. 18, 38, foi 37. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão dos seus ventres. Olha, por isso que temos que crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que rios de água correrão sobre o seu ventre. Amém? Aqui tem o 31 que diz: Jesus dizia, pois, aos judeus: quem crê nele, se vós permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos. 32 que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33. Responderam-lhe: somos descendentes
somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Aí foram os escribas e os fariseus, né? Respondeu Jesus, Responderam-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que cometer pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí foi o 35, o 36 diz, se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho libertar, né, que é o Filho de Deus, verdadeiramente somos livres. Eu e você que está assistindo esse vídeo nesta hora, nesta manhã de domingo, manhã de escola bíblica dominical. Amém? Então aqui, vamos para a introdução. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus. Essa verdade nesta verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Está vendo? Aqui nós temos o ponto 1. Jesus é a verdade em Jerusalém. Em todo canto, né? Aqui, o primeiro ponto 1. Da Galiléia para Jerusalém, o capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galiléia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Isso está em João 7:1. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sobre a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sobre a orientação do Pai. Isso está em João 7:5 e 6. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações. Isso está em João 5:19 e 20, 6:36, 38 e 8:29. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Isso está em João 7:10 e 14. De João, né? Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenará-lo-ão à morte. Mateus 20:18, João 8:20. Aí você pode ir lá e pode conferir. Pronto, aqui nós
concluímos o primeiro ponto, né, que foi aí, Jesus é a verdade em Jerusalém. Aqui nós temos uma conclusão aqui, um temazinho aqui, ó, que diz: ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revelada a consciência dos nossos pecados. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Tá vendo? Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher, porque todos tinham pecado e ela foi pegada em adultério. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência dos nossos pecados, né? Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Está vendo? Isso é que nós temos consciência que temos pecado, não? Só Jesus é quem pode libertar. Aqui é a verdade na festa dos tabernáculos. Segundo ponto, a verdade na festa dos tabernáculos. Segundo ponto, no versículo 10 ao 13, Jesus enviou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. Está João 7,14. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Está em João 7,16. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o mestre, né? O povo lá. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Tá vendo? Só ele, o povo estava tudo querendo dividir as opiniões, né? E ele lá ensinando, mas o mundo estava perdido, né? E ele disse: se crê nele, eu sou a verdade, né? Vamos dizer assim, você está fazendo uma comparação assim, você está fazendo o serviço, você sabe que aquele serviço vai dar certo, mas o povo não está acreditando. Mas você tem aquela consciência que Deus está no comando, né? Você está fazendo com fé nele, tudo dá certo. Não é um ensino, qualquer coisa que você faz com fé em Deus, tendo a plena consciência, vai dar certo. Aqui nós temos o ponto 3, verdade vivendo na verdade. Olha. Quer viver na verdade? Venha para cá agora, para a gente ver. Você vai ver na verdade. Agora é vivendo na verdade. Os versículos 16 ao 19 refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Está no versículo 17. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que
através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje, né? Por isso, Ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Amém? Então, vamos viver na verdade. A verdade é Cristo. Ele convida eu e você que está assistindo este vídeo nesta manhã de domingo. Meus queridos e amados irmãos, vamos viver na verdade. Contar tudo aquilo que você vê, não lubriar, né? Contar, não, fiz isso, aquilo que você errou, falar a verdade. Porque Deus está presente. Você não é santo, santo é Deus. Eu erro, você erra, mas vamos viver na verdade. Me perdoa ao seu patrão, ao seu colega. Perdoa, fiz isso mesmo, mas errei. Mas está falando a verdade. Aqui, olha, ponto 2 que diz: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Ele é a verdade em todo lugar, meus queridos e amados irmãos. A verdade no episódio da mulher adultéria. A verdade no episódio da mulher adultéria. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus, enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Era para ser julgada publicamente. Tá vendo? Publicamente, está no João 8, 3 ao 5. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada, e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. Olha, mas Jesus era a lei, né? O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Está em João 7,8. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Tá vendo? Ninguém teve coragem, porque todo mundo tinha pecado. Todo mundo, se não for a misericórdia de Deus, neste mundo, neste povo, nesta nação que serve a Ele, né? Estamos perdidos, mas Deus tem misericórdia de nós, amém? Porque todos pecam, não tem jeito. Então aí para a palavra que Deus vai libertar a minha e a tua vida. Tá vendo? Você viu o caso da mulher, né? Por não é lei, vamos apedrejar ela, mas Deus estava lá, como Ele está na minha e na tua vida, para nos defender. Aqui nós temos o ponto 2. Jesus é a verdade revelada. Jesus, a verdade revelada. Vamos ver o que Ele revela, né? Aqui, olha. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue abstrair a verdade de Jesus, nada, só Ele mesmo, não tem para onde. Não é por isso, não é por acaso que Ele próprio declarou:
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14,6. Grifo nosso, né? Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. Essa é a verdade, não? O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Todos, não tem. Todos precisamos de Deus. Se não tiver nessa verdade, está acabado, né? Quando tem que dizer a verdade que o mundo precisa, olha, a verdade que o mundo precisa. Vamos ver essa verdade agora. Conhecer, muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guie as suas vidas, entendeu? Outra examina essa verdade na lógica. Outro examina esta verdade na lógica, utilizando a crença como forma de compreender o mundo. Mas não compreende. Há ainda quem busca a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Está em Eclesiastes, né? 2, 9, 10. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor. Não adianta, meu irmão. Quero fazer tudo para ver a verdade, conhecer a verdade. Mas a verdade é única. Se não fizer a conexão com Deus, né? Não vai ter essa verdade. Entre na igreja, faça a conexão com o Salvador do mundo, o Criador dos céus e da terra, que você vai ver a verdade, né? Essa conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor. É a verdade que está em você, em mim e você. Esse mais aqui, vamos para o ponto 3, né? E o último da lição. A verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta as pessoas. A verdade que liberta. Apesar a passagem, né, vamos ler direito, a passagem de João 8, 31, 38 está intimamente relacionada com o relatório da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida. Se realmente permanecer em Jesus, São João 8,31, né? Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado. Versículo 34, 36. Portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação
a vida do pecador. Ponto 2 aqui. O que é a verdade? Vamos ver o que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. A verdade de Deus é clara, não é filosófica não. Ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do demônio, do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Está em João 14,6. Essa verdade proporciona libertação, restauração, uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira libertação. Liberdade, né? Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade, né? Não adianta outro. Muito inventa. E a verdade verdadeiramente livre. Ponto 3. Verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano, distante de Deus, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, Romanos 5,12, né? Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito Santo. Não conseguem exercer influência sobre eles e o poder de Deus por meio da ação do Espírito Santo revela-se gloriosamente em nosso caráter. Está em 2 Coríntios 5,17 e Efésios 2,1-7. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Tá vendo como é a liberdade? Enquanto vivemos neste mundo, se não se ligar com Ele, não temos liberdade. Temos que se ligar com o Pai que está no céu, né? A conclusão nos diz aqui, meus queridos e amados irmãos, assim, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aquele que conhece a Cristo e se mantém na sua verdade não estão mais aprisionados pelo demônio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade. O mundo, liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Não existe, tem que estar na obra e levar a mensagem para o povo. O Brasil, o mundo, precisa do nosso Deus, do nosso Salvador, Criador dos céus e da terra. Amém, meus queridos e amados irmãos, forte abraço. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.